Tá, aqui vai funcionar assim, ó. É, tu vai ter a planilha, né? E aí você vai fazer os controles de diesel, né? Dos caminhões. Tu vai fazer exatamente na placa, né? Daquele caminhão. Ou seja, em vez de fazer o lançamento aqui nas despesas, como estava até acontecendo aqui, ó. é, o- assim, não é que não dá, né? Até dá, se quiser fazer por aqui também, tranquilo, tá? É porque aqui fica difícil, porque como vai ter outros lançamentos, né, e de despesa, fica difícil de você fazer o controle da quantidade de km por litro, né, que está rodando cada caminhão, ter uma visão melhor, né, de quantos litros abasteceu e tal. Teria que daí daqui fazer alguns relatórios automáticos para isso, né? Mas o ideal para esse tipo de situação, tá? Para daí fazer o controle do diesel, de cada caminhão, né? O controle de abastecimento, é ideal usar aqui. Por exemplo, eu vou fazer a do primeiro caminhão aqui que está disponível aqui, ó. O GJ aqui. Então, qual que é a sequência sempre de lançamento, tá? Você vai fazer os lançamentos aqui contínuos. Então, por exemplo, vai colocar o nome do motorista que está abastecendo. Até não se prende muito com o nome, tá? A placa, né? Que daí é essa placa desse caminhão, mas é importante colocar a placa aqui. E aí você vai preencher a data, né? Por exemplo, estamos aqui no dia 4/9 hoje, né? Então eu vou simular aqui como se fosse agosto, julho e agosto, tá? Vou fazer como se fosse 2 meses aqui. Então, vamos supor que em julho ele abasteceu dia 8/7, 12/7, 15/7, 20/7, 25/7 e 30/7. E aqui ele abasteceu no mês 8, tá? É 04/8, 10/8, 15/8, 20/8, 25/8 e 30/8, tá? Então aí essa aqui foram os abastecimentos dele, né? Os postos que eles abasteceu, eu vou só copiar aqui, tá? Para não ter problema. Vou colocar como se fosse o valor unitário aqui, como se ele fosse nos mesmos postos, foram sempre os mesmos, tá? E vou variar a quantidade. Então, é, 500, 450, 431, 487, 510, 511. Aí, pronto, aqui eu já tenho uma base boa, eu coloco aqui, tá? Então, nesse período aqui, desse período, né, que consta o mês 7 e o mês 8, ele abasteceu isso aqui, tá? Vamos supor, e aí as notas fiscais aqui, isso aqui é mais um detalhe também, tá? Se quiser colocar, bota, mas eu trouxe aqui. E agora eu trouxe um assim, abastecimento anterior em falta. Por que isso? Às vezes foi esquecido de anotar alguma quilometragem, né, de algum abastecimento, e aí se ele puxar a quilometragem anterior, às vezes fica muito longe. E aí é importante dizer que essa quilometragem aqui ela não vai entrar para o somatório, né? Que daí ele pega a sua próxima. Então, no caso, a primeira do mês 7, como era só janeiro, a primeira do mês 7 ele não teve abastecimento. Então, abastecimento anterior em falta? Sim, eu não tenho, então ele não soma, tá? E aí, qual que era a quilometragem? Vamos colocar aqui 220, 221, 580, tá? E aí, agora, a partir de agora, ele começa a fazer a média, né? Então, por exemplo, 221, vamos supor que esse caminhão ele anda em torno de 1000 km com esses 500 litros, né? Então, 221, 222, 480, 223, 530, igual a esse, mais 900 e... Eu estou só dando um exemplo aqui, tá? De como que poderia fazer o lançamento, né? Esse mais 987, igual a esse, mais 987 de novo, tá? E aí, ó, vamos supor que aqui ele fechou
nesses abastecimentos. Então, basicamente é isso aqui que você vai preencher, tá? Você vai preencher aqui de acordo, certinho, e vai colocar todas essas informações aqui com relação ao abastecimento, né? O importante é sempre a quilometragem. Então, aquela que você colocou em falta, ó, ele não entrou no somatório, tá? E aí ele não faz somatório, ele não entra em estatística, mas a partir das demais está correto. Então todos os abastecimentos demais foram registrados e estão aqui, tá? Então basicamente é isso aqui. Ah, no momento que eu finalizo, por exemplo, eu finalizei o mês 7, tá? Só que a minha planilha de despesa, eu não tenho nada lançado do mês 7 de abastecimento. Para eu não ter que manualmente estar lançando um a um desses abastecimentos do mês 7 lá na minha planilha de despesa, porque quando eu quero puxar minhas despesas aqui no final do mês, eu quero que lá no mês 7 apareça quantos litros ou qual é o valor de abastecimento que eu gastei no mês, né? E aí, se eu quero saber que equipamento que foi e tal, aí eu faço alguns outros filtros, mas a princípio eu quero saber, né, quantos litros ou quantos valores, né, em reais foram abastecidos. Então, como que eu faço isso? É, a gente cria um lançador automático aqui, ó, aonde, por exemplo, no momento que você finaliza o lançamento, beleza, ele está dentro da tabela, mas a princípio ele não entrou no totalizador ainda. Por quê? Porque ele ainda não atualizou. Então, em todas as planilhas aqui, ó, todas elas, a logo da empresa, ela é também uma parte que faz a atualização. Aqui pode sempre dar sim, tá? Ah, e aí pronto. Agora entrou, ó. Entrou janeiro, né, que já tinha, e entrou julho e agosto, né? Então, esses foram os valores que eu gastei, a quantidade de litros que eu abasteci e a quantidade de kms que eu percorri no mês, de acordo com o meu lançamento, tá? Então, note que esse aqui ele não entrou, ó. Mas se eu der um não, por exemplo, ó, ele entra. Ó. Aí, logicamente, aqui não atualizou, né? Então, eu teria que atualizar e aqui vai mexer. Ó, mexeu, tá? Então, basicamente, é isso aqui que tem que se fazer, né? O passo, você faz o lançamento, atualiza para daí gerar os totais aqui automáticos, né? Isso aqui ele gera automático, mas ele só gera automático no momento que está atualizado. E aí, quando você for finalizar o mês e levar essa informação para a despesa, daí você faz o seguinte: vem aqui na planilha, né? E seleciona o mês que você quer lançar. Por exemplo, eu quero lançar julho, tá? De 2024. E aí eu clico aqui e boto um lançar diesel. Aí ele vai pegar, né, todas as informações, né? O fornecedor ele vai deixar diversos, porque são vários postos. Vai trazer aqui o diesel, né, abastecimento, o centro de custo, combustível de transporte, baseado já na parte de plano de contas que a gente já criou, né? Vai trazer a placa e o motorista, que daí até não importa tanto. Aqui ele só trocou, né? Mas eu vou ajustar ali. A quantidade de kms que ele abasteceu no mês, o mês de referência, julho. Ele seleciona uma data aqui para lançar, tá? E aí ele coloca a quantidade de litros 2.889 a 5,99 o litro, num valor total de 17 mil reais. Então agora, se eu vier aqui no mês de junho, ó, ele ainda não aparece, ó. Custo de transporte, combustível aqui, ó, ele está zerado, ó. Então quando eu atualizar aqui, automaticamente ele já aparece. Então basicamente os passos para daí você fazer os lançamentos, né? É dessa forma, né? É daqui para lá, daqui, né? Do controle do abastecimento por caminhão para para a parte de lançamento de despesa, tá? Não o contrário, tá? Não de despesa para lá. Beleza? E aí você pode fazer com todos os demais, ó. Então esse daqui que o importante só é fechar o mês certinho, né? Então eu fechei o mês, é isso aqui, não tenho mais nada para lançar em junho, então eu venho aqui, junho, e dou lançar diesel. Ah, fechei o mês 7, não tenho mais nada para lançar. As quilometragens que eu tenho aqui tal são assim, beleza. Então eu dou um julho, opa, aqui, dou um julho e lançar, tá? Então ele vai fazer a mesma coisa, ele vai lançar, ó. Esse aqui já é S500, vai lançar tudo certinho, tal. ahn, e tá aqui os valores, tá? Então eu vou excluir esses dois, porque na verdade são testes, né?
para não poluir. E vou vir aqui e vou limpar, tá? Mas basicamente é isso aqui que tem que fazer, tá?